Hoje meu convidado aqui no nosso podcast é Vidal Martins, ele que é vice-reitor da PUC Paraná. Tudo bem, Vidal? Tudo bem, Elô? Como vai você? Vidal, você tem uma trajetória que começou na tecnologia, depois migrou para a educação e são 25 anos já como PUC, é isso? É isso mesmo. Como que foi essa mudança de jornada, né? Você estava na área de tecnologia, migrou para a educação, que tem a ver muito com a educação, a tecnologia são áreas muito correlatas, né? Sim. Na realidade, acho que começa tudo na minha adolescência, sabe? Eu sempre gostei muito de matemática, física, disciplinas que algumas pessoas não gostam tanto, né? Uhum. E eu dava aulas particulares, assim, para colegas, pela amizade, né? Não tinha cobrança nem nada disso. E fui me descobrindo um pouco, assim, como professor. Trabalhei na área de tecnologia por 16 anos, mas chega uma hora assim que você não sente mais desafio, sabe? Você está fazendo sempre a mesma coisa. E aí eu queria algo diferente e comecei a dar aula em universidade e gostei da ideia e migrei completamente, né? Diz que quando você é professor, você se apaixona, né? Não deixa nunca sai da sala de aula. Mas você, depois de professor, teve essa jornada como professor, você se tornou um gestor de educação, onde muda totalmente o papel, né? É verdade. Como professor, a gente está muito ligado ali com o processo de ensino e aprendizagem, né? E como gestor, não. Como gestor é conduzindo a instituição, e o impacto é muito maior, né? Como professor, você tem um impacto naqueles estudantes com quem você convive, que já é grande, é muito gratificante. Mas na gestão da universidade, são os planos estratégicos para a universidade, como fazer um impacto mais significativo na sociedade. Então, é um desafio maior. Vidal, aqui o objetivo desse nosso podcast é falar sobre jornadas, né? Falar sobre a liderança, mas também falar sobre o negócio. E o negócio da educação, ele tem passado por transformações muito grandes, né? Desde a vocação dos jovens, que tem mudado muito, né? Novas profissões que estão surgindo, que a gente nem imaginava essas profissões há um curto espaço de tempo. A gente tem conflitos geracionais dentro da própria sala de aula, né? Quando você tem ali a diferença de idade de 4, 5 anos entre alguns estudantes de algumas disciplinas, você já vê um abismo, né, de diferença. Como que a PUC tem trabalhado para esse novo momento da educação e para reter esses alunos em sala de aula? É um grande desafio. A gente tem... Bom, primeiro que nós sempre estamos olhando para tendências, né? Cenários e tendências. Então, nossos gestores estão sempre participando de eventos que mostram o que pode acontecer no futuro. A gente está sempre fazendo leituras de relatórios, né, que indicam também tendências em relação com as empresas, com a sociedade organizada. E a partir desta visão de para onde o mundo vai indo, a gente vai se adaptando. Então, para te dar um exemplo de uma mudança muito significativa nessa história, ela começa... A PUC tem 65 anos, né? Mas há 9, 10 anos atrás ela começou uma mudança muito grande, em 2015. Eu estava na gestão já como pró-reitor de graduação e nós fizemos uma migração de uma proposta pedagógica que era tradicional, como todo mundo trabalhava, para uma proposta que a gente chama uma abordagem por competências, né? E isso é uma mudança muito grande, porque os professores tinham uma cultura muito de exposição, né? De transmissão de informação e o estudante passivo. E isso não dá mais para os dias de hoje, né? E fazer essa mudança não basta você querer e dar um discurso e achar que tudo vai acontecer, né? São novas metodologias de trabalho, são novas crenças, novas atitudes. O próprio estudante muitas vezes chega com uma certa passividade, não quer muito ser protagonista do processo, né? Então isso foi uma mudança grande, porque o mundo de hoje ele exige que as pessoas sejam mais ativas, criativas, tenham um senso crítico. E nesse processo mais clássico, né, o estudante é passivo, ele recebe muito, né? Então, essa foi uma grande mudança. Agora a gente está com uma outra grande mudança, a gente está trabalhando com aprendizagem imersiva. Então, a gente fez investimentos grandes aí em tecnologias para aprendizagem imersiva, mas a tecnologia é meio. Ela não é o importante. O importante é o que muda no processo de ensino e aprendizagem para extrair desse tipo de recurso, né, uma aprendizagem mais profunda, mais duradoura, né? Então... Eu tenho acompanhado alguns estudos de tendência e visto alguns futuristas e análise de conjuntura e teve uma análise que eu vi muito interessante que falava que até 2030 são só 9 países que vão crescer a sua população, mas esses 9 países vão ser responsáveis por 2 bilhões de pessoas.
E isso é um dado muito alarmante, né? Porque, por exemplo, no Brasil, a nossa população está envelhecendo. E quando você vê os jovens, no LEAD a gente vê, e você ali como membro do nosso comitê, sempre a dor das empresas é a mesma, né? A qualificação de mão de obra, a retenção de colaboradores, como instigar esses jovens a permanecer no trabalho. Você vê que essa união, a importância dessa correlação entre universidade e mercado, ela é cada vez mais importante para reter esse colaborador e para mostrar para esse jovem que ele tem um futuro promissor? Ou você vê uma passividade hoje dos jovens de não ter mais aquele sonho grande que, né, outras gerações tinham, mas ele está sendo deixado levar pelas ondas? Olha, uma análise assim, bem de vários fatores, né? Eu diria assim, o jovem, ele é diferente da gente quando era jovem, né? O jovem de hoje, ele é diferente. Mas eu acho que eu não diria que ele é passivo e que ele não tem interesse. Na realidade, ele tem propósitos pessoais e ele é muito conectado com aquilo que ele quer. Nós somos de uma geração que era muito levada pela sociedade, né? Porque a sociedade entende que é bom, que a sociedade entende que é certo, né? Familiares, né? Acho que você talvez também tenha vivido, a gente tem um pouquinho de diferença de idade, mas acho que você pode ter vivido aquela situação que a gente era muito respeitoso, né? Assim, até as palavrinhas mágicas a gente usava mais, né? Por favor, obrigado, o comportamento diante dos mais velhos. Então, eu acho que a nossa geração, ela se conformava mais. E aí, se a sociedade dizia, para você ter sucesso na vida, você tem que fazer, né, um curso superior, você tem que trabalhar numa empresa e criar ficar uma carreira, né? A gente acreditava nessas coisas e seguia, né? O jovem de hoje não, ele vê sentido em outras coisas e ele busca o que ele acredita. Então, a primeira mensagem que eu queria passar é assim, se fizermos uma comparação, são diferentes, mas eu não colocaria como pior e melhor, sabe? Eu colocaria como um outro momento. Um outro momento, né? E daí, para esse jovem, você falou sobre a retenção, sobre né, ele permanecer e querer estudar, ele tem que ver sentido. Nós somos de uma geração que a gente acreditava. Se alguém dissesse, você precisa fazer, a gente fazia acreditando e depois ia ver como usar, né? Esse jovem não, se ele não sente significado, se ele não vê utilidade porque ele faz, se ele não conecta com o propósito, ele desliga, né? Então, daí vem a tua pergunta, como fazer para despertar esse interesse, para despertar, né? É aí que muda também todo o processo de ensino-aprendizagem, que a gente não pode mais trabalhar sem desafiar o estudante, sabe? O trabalho ele tem que ter, assim, com muita frequência, o trabalho educacional, com muita frequência a gente tem que expor o estudante a desafios que façam sentido, e ele tem que ser protagonista desse processo. Aí ele vê sentido e vai ficando, né? E a relação com as empresas eu acho bem importante. A gente vem, inclusive, buscando crescer nessa relação. O jovem de hoje não necessariamente sonha em ser empregado de uma empresa, muitos querem ter o seu próprio negócio, mas eles se preocupam também em se sustentar. Eu não vejo isso muito diferente, eu acho que se a gente conseguisse encontrar um caminho onde esse jovem fosse um intraempreendedor, né? Ele desenvolvesse o empreendedorismo, mas dentro de uma companhia, sabendo que ele pode crescer, pode se tornar sócio. Eu acho que o empresário também tem que mudar um pouquinho a forma de pensar nessa retenção, né? Fazer um processo ali de ganho de ações da empresa ou participação em resultados, que é uma forma da pessoa intraempreender, sem o risco de ter folha de pagamento no final do mês, aluguel de espaço para pagar, né? Que eu acho que a taxa de mortalidade das empresas no Brasil é tão alta porque muitas pessoas tomam risco sem estar preparadas para aquele momento, né? Eu acho que se a gente começar a desenvolver intraempreendedores, é bom para os dois lados, né? Sim, principalmente porque o intraempreendedor, ele está ligado com o desafio, né? Sim. Que foi uma palavra que eu usei aqui. Eu acho que o jovem de hoje, assim, ele não se motiva por atividades rotineiras, sabe? Fazer sempre a mesma coisa, sem ver muito significado. Então, para as empresas, isso é importante, envolver o jovem em desafios da empresa, né? Ele sentir que ele se desenvolve, que ele avança, isso é bem importante. A gente está com um trabalho com a Renault, outro com a ExxonMobil, sabe? Que é essa ideia de unir empresa e universidade, para juntos a gente criar esses contextos de significado importante para o estudante, que é um ganha-ganha. A empresa forma pessoas, né, para a realidade dela, com o que é importante para ela, e a gente aproxima o estudante dessa realidade. E uma instituição que é muito inspiradora para nós, Elo, é a Tec de Monterrey. É uma universidade, né, mexicana, que está sempre em destaque entre as mais inovadoras aí do mundo, e eles têm uma coisa interessante que a gente está começando a se estruturar, que é um semestre
em que o estudante não tem aula, sabe? É um semestre, assim como todo mundo já ouviu falar da residência médica, todo mundo sabe o que é, né? O estudante vai para os hospitais e vai aprender fazendo, né? É uma espécie de residência para outras profissões, né? Quer dizer, você está formando o estudante, ele está em processo ainda, e você já coloca ele imerso na realidade das organizações, mas isso tudo estruturado. Alguém poderia perguntar, mas isso não é estágio? Não é uma coisa que já existia? Quem fez estágio sabe que estágio é meio largado, né? Sim. Assim, o estudante chega na empresa... E geralmente pegar horas complementares, Exato, né? E daí nós estamos falando de uma coisa diferente, como uma residência Como médica. ensino mesmo. Isso, que tem um programa, tem objetivos claros a serem alcançados. Empresa e universidade estabelece esses objetivos e a jornada que o estudante vai fazer para chegar lá, né? Isso nos inspira muito, é um próximo passo que a PUC do Paraná aí quer dar nesse sentido. E não tem esse tipo de estrutura no Brasil, né? Não, a gente não vê assim como algo... estruturado, né, sistematizado, a gente não vê. Para nós, a referência é a Tec de Monterrey, por exemplo, que eles têm esse semestre que para tudo, sabe? Na verdade, o estudante vai buscar com o auxílio da instituição, vai buscar essas oportunidades. Legal. Vidal, quando a gente fala sobre essa tecnologia, essas tendências, né, a gente vê que a gente vive sempre ciclos de tendência. Algumas tendências vão, algumas ficam, né? Há 2 anos atrás, a gente estava falando que o metaverso era, né? Hoje ninguém mais fala sobre o metaverso. Agora a gente está numa avalanche sobre coisas de inteligência artificial. Ela já faz parte do nosso cotidiano há muito tempo, mas agora que isso ficou mais visível. Eu fui muito resistente em entender e incorporar a inteligência artificial no meu dia a dia, porque como jornalista eu não consigo aceitar que uma máquina pense tão rápido, né, como e crie, né, suas narrativas, mas acabei me rendendo, né. E eu tenho visto também muitos educadores falando que a inteligência artificial ela vem para facilitar, mas que nunca o lado humano da criatividade, da desenvolvimento de competências, de skills, vai ser cada vez mais importante, né? Então, eu vejo que a gente não tem que competir, mas a gente tem que ver como vai usar melhor isso. E tem muitas vagas sendo criadas hoje nas empresas para gerente de felicidade, gerente de gestor de IA. Se você pega ali no LinkedIn, tem várias vagas para carreiras que há 2 anos atrás a gente não imaginasse que existisse. A PUC Paraná está preparada para desenvolver esses alunos focando nessas novas skills e nessas tendências de mercado onde o humano precisa ser cada vez mais valorizado? Muito legal esse tema que você traz, Elô, porque aquilo que você falou que acredita é o que a gente acredita ali na PUC, é como a gente trabalha. A tecnologia como ferramenta, né? Como um instrumento que potencializa a tua atuação profissional, então que merece ser utilizado. Então a gente não tem esse preconceito, né? Mas, por outro lado, a gente tem que estar no comando, né? Se a gente não estiver no comando da tecnologia, se a gente... aí a inteligência artificial tem esse poder, né? De você pedir para ela fazer alguma coisa, ela fazer por completo, né? Aí a gente corre o risco de se tornar inútil, né? Se você não está no comando. Então, a tua pergunta é se a PUC está preparada. Sim, a gente tem... eu vou dar vários elementos para dizer que a gente está preparado. Em primeiro lugar, que a gente tem uma equipe de pesquisa, né, na área de ciência da computação, e em especial em inteligência artificial, que é de altíssimo nível. A gente tem a produção dessa nossa equipe de pesquisa está em primeiro lugar no Brasil, junto com o USP, mais uma ou duas. Então, assim, é muito, muito qualificada a produção. Em segundo lugar, educação. A gente também tem um programa de pesquisa em educação e vários professores que a carreira deles dentro da instituição é trabalhar no avanço da educação. Então, a gente coloca essas pessoas juntas, a gente está discutindo os dois aspectos, né? Como integrar a tecnologia no processo de aprendizagem, de produção, mas levando em conta as questões educacionais e tal, né? A gente até produziu recentemente uma política para o uso de inteligência artificial na PUC. Então, por perceber que o movimento é inevitável, né? Ele é incontornável, só que a gente tem que organizar essa história, né? Admitir, digamos, até incentivar, mas da maneira correta, né? Então, essa política, ela traz uma série de questões éticas, de questões de como fazer esse uso, as responsabilidades que você tem sobre o que acontece ali, né? E a gente vê em pesquisas, Elô, que
eu tive num evento do Gartner agora, recentemente, faz poucas semanas, que é um evento de tecnologia, mas ele Sim. traz a tecnologia aplicada em vários segmentos, inclusive educação, né? E ele mostra assim, inteligência artificial, como que ela potencializa os profissionais, né? Uma pesquisa que apareceu ali mostra o seguinte: se você está em cargos de baixa complexidade, né? Uma profissão assim que a atividade é meio rotineira, a IA consegue muito rapidamente pegar uma pessoa de pouca experiência, por exemplo, 6 meses, e colocar no mesmo patamar de uma pessoa que está há 5 anos trabalhando naquela mesma atividade por ser de baixa complexidade. Então, atividade de baixa complexidade, a IA rapidamente coloca um profissional inexperiente no mesmo nível de um experiente. Por outro lado, quando a atividade é complexa, e você falou jornalista, o jornalista faz investigação, produz texto, é uma atividade mais elaborada, né? É uma atividade intelectual, né? Intelectual. Aqui a coisa é diferente. Para a IA fazer diferença, quanto mais experiência o profissional tem, mais a IA consegue potencializar, sabe? Quando a atividade é complexa, a falta de experiência faz com que a maneira de você explorar a ferramenta, porque com a IA você vai ter muitas perguntas, você conduz o trabalho da inteligência, Sim. né? Então, a atividade sendo complexa, a pessoa sendo inexperiente, ela não tem a mesma capacidade de conduzir, né? Então, assim, é uma área muito nova ainda e muita pesquisa sendo feita. Sim. E eu diria, a gente tem que usar, mas tem que pensar da Sabendo. forma que usar, que vai usar, né? Sim. E quando você... Eu sou alumni da PUC, fiz pós-graduação na PUC, e um dos fatores que me levou a escolher a PUC na época, faz bastante tempo, foi o corpo docente. Vocês investem bastante no corpo docente, e eu queria entender você como líder, né? Líder dessa organização. Como que você vê hoje o papel da liderança e como você vê que os professores, o papel do professor desenvolvendo o aluno, sendo que cada vez mais a gente fala que os professores, a gente tem uma sociedade onde as pessoas não sonham mais em ser professores, têm dificuldade de encontrar professores, docentes que sejam especializados em determinadas áreas. A gente vê, até recentemente eu conversei com um secretário de Estado de Educação, não do Paraná, de outro estado, e ele comentou sobre a dificuldade de contratar professores para a rede pública de ensino estadual, mesmo com bons salários, com boas gratificações, a dificuldade. Como que você vê o papel de liderar esse corpo docente, esse corpo docente que deve estar, assim como todas as áreas, deve estar com dificuldade na contratação e retenção, e como colocar esse corpo docente para estar sempre buscando novas ideias, novas formas de reter esse aluno, de fazer com que esse aluno busque sempre estar ali na sala de aula, porque hoje a distração é muito grande, né? Ótimas perguntas, né? Então, o papel do professor e o papel aqui da liderança. Eu diria assim, primeiro o professor ele tem que perceber que o papel dele muda um pouco, né? Nos dias de hoje. O professor, antigamente, se você tivesse uma boa didática, uma boa capacidade oratória e de organização de ideias para fazer ótimas apresentações, você era um ótimo professor, né? E hoje eu diria que o professor está mais para designer de experiências do que somente para alguém que transmite conhecimento, né? Então, o que muda aqui no papel do professor? Ele precisa ter uma clareza grande de que competências ele tem que ajudar o estudante a desenvolver. E quando a gente fala competência, é um saber agir que leva em conta conhecimento, né? Não é só o conhecimento armazenado, mas é o que eu faço com esse conhecimento diante das situações. Então, ele tem que ter essa clareza. Qual é o saber agir que ele tem que desenvolver? E a partir disso, como eu falei, desenhar experiências. Não que o professor não faça algumas exposições, claro que ele continua fazendo. Mas o mais importante é ele pensar na jornada do estudante, o que o estudante tem que vivenciar para desenvolver as competências. Não basta mais você pegar o sumário dos livros mais importantes da tua área e dizer, bom, são esses os conteúdos que eu vou ministrar, né? Até porque isso ele consegue assim, Exatamente. Tá cheio de vídeo na internet, tá cheio de tudo disso, né? Então, a diferença que o professor faz é criar um contexto apropriado para a aprendizagem, colocar o estudante para agir e, principalmente, observar e dar feedback, né? A aprendizagem vem muito dessa interação, sabe? Então, bom,
para não me perder na tua pergunta, o primeiro é o professor. Então, o professor muda de papel, é um designer de experiência, é alguém que tem que despertar no estudante, né, a curiosidade, esse sentimento de que ele é capaz de fazer coisas e não só de memorizar, né, e desenhar essas experiências. Bom, para mudar o professor, é um trabalho, aqui já entra um pouco da liderança, é um trabalho difícil, porque é mais cômodo você só preparar conteúdo e expor, sabe? Preparar experiências, acompanhar, dar feedback, é mais trabalhoso. Então, o primeiro passo é a gente mostrar ou fazer com que o professor perceba esse valor, né? E o segundo é estimular de alguma forma. Na PUC, a gente estimula de duas formas. Duas formas principais, eu diria. Primeiro é com formação contínua. A gente tem um programa de formação docente que não para, né? E a gente traz pessoas de fora do país, tem eventos que são grandes, tem eventos menores, mas está o tempo todo estimulando a formação. E eu diria que a segunda coisa é o nosso plano de carreira. Eu não sei se você pensa igual, mas eu acho que a avaliação tem que ser indutor de comportamento, né? Então a gente tem um processo de avaliação dos nossos docentes para que ele suba na carreira, que estimula ele fazer o que a gente acredita que é uma boa educação, aí ele ganha pontos e com esses pontos ele pode ser promovido. Legal. Então há uma mistura aqui, né, de oferecer muitas condições para o desenvolvimento, mas também oferecer um estímulo que mostra esse é o caminho que a instituição acredita, né? E o papel da liderança nesse sentido é ter essa visão, é perceber o que o mundo precisa, é montar uma estratégia, né, que una as pessoas em torno de um propósito comum, porque não é porque você tem autoridade que você decreta e as pessoas vão fazer, né? Você tem que dar significado para as coisas e mostrar o quanto a instituição valoriza. Então, é colocar em evidência as pessoas que estão caminhando no sentido que a gente acredita. Crescimento, né? Então, é um trabalho, assim, bem estimulante, Muito bom. Bem interessante. Nossa, Vidal, eu ficaria aqui mais um tempão falando com você, pena que a gente tem que acabar. Mas eu queria, para a gente finalizar, você que é membro do nosso comitê de gestão já há mais de um ano, colocar a tua experiência dentro do LEAD e essa integração, universidade, mercado, né, sociedade, como que você vê o nosso papel, porque você como parte do nosso comitê, do nosso conselho, você também faz parte do que a gente tem construído como entidade empresarial. Eu vejo assim como um papel extremamente relevante para a sociedade, né? Porque é um espaço em que lideranças se encontram, né? Com muita frequência, para discutir temas que são relevantes para a sociedade. E daí surgem muitas oportunidades de trabalho em conjunto, né? Eu até acho, e vou falar aqui em público, que a gente não está explorando o quanto deveria, e você vai receber convite meu para a gente se reunir e estruturar algumas estratégias, porque eu entendo que universidade e empresa podem, quando unidas, podem contribuir muito para o desenvolvimento econômico do país, né? E essa união é importante. A gente tem que ter como eu falei, um propósito comum, a gente entender as dores das empresas e ter propostas de solução, e a gente está estruturando isso. Como eu comentei com você, né? A Tec de Monterrey é nossa inspiração. A gente está trabalhando para ter um programa de uma união muito maior entre empresa e universidade. E o primeiro lugar que eu penso, por onde eu vou pôr isso para rodar, é o LEAD. Que fantástico. É o primeiro lugar que eu penso. Porque a gente vê que as grandes economias, né, americanas, europeias, são muito baseadas nessa relação, né? Universidade, academia e mercado, né? Muito bom. E esse é um espaço que a gente pode falar abertamente sobre as duas partes, né? Sim. Às vezes, quando você vai direto para uma empresa, a relação ela é menos contextualizada, né? Quando a gente já está convivendo num espaço como o LEAD, acho que é mais fácil as partes se entenderem e chegarem mais muito rápido. Bom. Obrigada, Vidal. Foi um ótimo papo. Eu conversei com o Vidal Martins, ele que é vice-reitor da PUC e é uma figura super relevante aqui na nossa economia do Estado e tem uma participação especial no nosso reporte do LEAD Paraná.